Vamos dividir o processo agora. Da mesma forma, quem depois foi chancelar isso, que é a presidente da Comissão de Eleições da cidade de Maputo, Ana Chemane, é a mesma que está a gerir esse processo. Então não vamos com estes fraudulentos burladores que são provados em tribunal esperar que hajam resultados diferentes. Só um dado aqui para partilhar convosco. O Divano, o Chemane é nosso diretor de gabinete. O Divano estava aqui, o coordenador da área técnica da contagem paralela, estava a dizer que tivemos problemas na credenciação. Temos um distrito inteiro, que é o distrito de Campo Bano, que nós não tivemos uma única credencial para os nossos delegados de candidatura. 265 mesas. Que representa 265 mesas, nós não tivemos uma única credencial para podermos. Por quê? Porque o nosso mandatário, ao sair da CDE com as credenciais, foi assaltado, agredido. E o único objetivo do tal assalto e agressão era apenas retirar as credenciais. Fez-se um auto de polícia, comunicou-se isto à polícia e pegou-se no auto de polícia, fez-se um pedido à comissão eleitoral da cidade para emitir novas credenciais em função de uma prova policial de que houve agressão e, pura e simplesmente, esta senhora, que já tinha sido identificada no ano passado pelo tribunal como a falsificadora de editais, ela pura e simplesmente rejeitou emitir novas credenciais. Portanto, nós fomos em Cambuquana sem um único delegado de candidatura para essa situação. Mas mesmo assim, a nossa vitória em Cambuquana foi inequívoca. Como é que nós tivemos editais? Claro, formas alternativas, não é? Tivemos várias parcerias com quem estava na sala para termos os dados, para termos esses editais. Mas nesse distrito em particular, ganhamos as eleições de forma inequívoca. O resultado mais específico que nós temos é da cidade de Maputo, com um pouco mais de 60% de votos. Portanto, queria dizer isso. Outro dado que eu queria deixar aqui convosco, neste momento que estou aqui a falar convosco, recebemos em Balama, o Tribunal Judicial de Balama recebeu um processo contencioso movido pelo Podemos relativamente a 29 urnas falsificadas, e o tribunal, graças a Deus, conheceu o processo. Atenção, não estou a dizer que fez uma sentença favorável ao Podemos, mas considerou procedente os argumentos que estavam no pedido de impugnação. E esse julgamento vai ocorrer, se não estou em erro, amanhã sábado. Já teremos até segunda-feira a sentença. Estão lá casos muito graves. Urnas duplicadas, temos lá número de eleitores repetidos 4, 5, 6 vezes. Graças a Deus isso foi identificado. Vai ser um dado muito interessante para a imprensa acompanhar nos próximos tempos. Portanto, nós, em conclusão, do ponto de vista político, não só de questões técnicas, nós estamos numa situação que comprova, temos um regime que tudo vai fazer para que não perca as eleições. Vejam só, aqueles números que estão ali, mesmo do candidato da Frabir, são números, resultados depois do enchimento. Quer dizer, a nossa votação, ou digamos, os votos que nós recebemos foram tão expressivos que mesmo depois do enchimento até exaustão, ainda estamos com esses números aqui a nível nacional. Portanto, mesmo depois de todo o enchimento. É por isso que nós estamos a considerar isso. Nós sabemos que boa parte daqueles editais da Frelimo e do Chapo são adulterados. Mas nós estamos a considerar esses mesmos editais porque eles são provenientes da mesa. Então, são mais difíceis de questionar, porque é aquilo que na mesa se produziu depois do enchimento. Então, estamos a considerar, a admitir que o enchimento fica com eles, mas estamos ali com um resultado inequivocamente superior, histórico, que nunca foi visto em Moçambique. E muita gente pergunta-me, né? Então, Venâncio, se eles continuarem sempre com aquela história deles de sempre, né? Porque o que é que acontece?
há uma técnica de entretenimento que eles fazem, que é o seguinte: deixam-nos discutir, por exemplo, a fase do apuramento parcial. Estamos à procura de editais, estamos a correr, fazer contagem paralela, o que é que eles fazem? Eles avançam e já lançam números falsos para a fase seguinte, que é do apuramento intermédio. Significa, quando nós transitamos do entretenimento, do apuramento parcial, para ir ao intermédio, já os encontramos preparados para a centralização provincial. Portanto, esta é a técnica que eles fazem. Só que desta vez encontraram uma juventude totalmente liberta dessas algemas de 50 anos de escuridão. Então, também estamos aqui agora, já também nos antecipados, enquanto eles querem falar do apuramento intermédio, nós já temos dados provisórios sobre isso. E o que é que se me é perguntado? Venâncio, agora, se isto continuar nesta onda, o que é que vamos fazer? Bom, eu ontem disse uma coisa, citando o Jonas Savimbi, disse que o problema do futuro deste país já não pode ser imputado ao Venâncio. O futuro deste país tem que ser imputado ao nível ou à intensidade da coragem da juventude desta nação. Então, eu acredito que a juventude, os eleitores deste país, são suficientemente corajosos para que, de uma vez por todas, inicie-se uma etapa, uma nova era em Moçambique, em que a mentira não se sobrepõe à verdade, para que os métodos antidemocráticos não sejam sobrepostos à democracia plena, à lei e à ordem. E eu acredito que este ano nós vamos ter eventos historicamente fabulosos e sem precedentes. Eu estou muito crente nessa juventude, estou muito crente nesta nação que iniciou uma nova era para Moçambique. E que tudo o que fizeram durante estes 30 anos, em termos de fraude, de burla, eu penso que agora é o dobrar dos sinos, porque é, de fato, o fim dessa era e vamos iniciar um novo processo de libertação deste país. Portanto, era esta pequena declaração política que eu queria fazer para nós encerrarmos os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos. Desculpa? Sim. Não sei quantas. Sim. O nosso MC. Obrigado. Bom, então vamos sim às questões, mesmo por questões também de organização. Seria oportuno dizer a estação televisiva ou o jornal que representa depois a questão. Obrigado. Peço para passar o microfone para que possamos ouvir devidamente as questões. Não tem outro. Não tem outro. Paulo Marcelo de África perguntava Paulo Marcelo de África perguntava, tendo havido enchimentos, não sendo técnica eleitoral, suponho que tem que haver mais eleitores do que os que estavam previstos na mesa, não sei se é assim. Por outro lado, por que decidiram antecipar, sabendo que esta vossa antecipação já foi criticada por órgãos eleitorais e mesmo por alguns observadores? E depois também este apelo à mobilização popular, os riscos que envolve também já foram evidenciados, aquilo que poderá acontecer. Muito obrigado. Obrigado. Se preferir, pode ser uma pergunta e resposta. Vamos permitir seja a pergunta e a resposta para não cortar a dinâmica da conferência. Há um dado que não fiz referência. Nós vamos usar
outros meios para dados via online. Portanto, temos um sistema online que vamos proceder à entrega desse link. Então, em função disso, Paula, poderá acompanhar nesses dados um dado curioso, não é muito agradável sabermos disso, mas a crescer em termos de abstenção. E nesta altura, pelos cálculos que nós fizemos, nós só tivemos uma presença de cerca de 40% no máximo. Portanto, estamos a dizer que temos um vazio de 60%. Se olharmos o universo de eleitores que foram ao cadastro da CNE, estamos a falar daqueles que foram registrados, nós temos cerca de 17 milhões, era o potencial. Então, há um vazio muito grande. Eu vou dar aqui um exemplo de uma situação que nós presenciamos em de uma mesa em que só votaram 157 pessoas. Como diz uma figura que não interessa dizer o nome, já são martelados. E tivemos atenção para ver que numa mesa em Moamba, curiosamente, o número de votantes para o engenheiro Venâncio Mulher é de 78, justamente para Daniel Chao, 78. Compensa. A liderar. Mas no cômputo geral, se o comportamento em princípio era de uma grande diferença. Então é isto que nos faz gerar suspeita e afirmar com segurança que os resultados são martelados. Portanto, é nesse sentido. Agora, por que é que nós decidimos avançar com a divulgação dos resultados? Bom, se perceber, nós na eleição do ano passado tivemos uma desvantagem em termos de timing, mas mesmo assim nós conseguimos ser aproximantes e levamos a ter o Conselho Constitucional atas e editais que até foram pedidos. Mas se repararam no acordo do mesmo Conselho Constitucional, de forma súbita, deu vitória a outro candidato e, conforme aquilo que é do regimento do nosso Código de Processo Civil, eu vou dizer até o artigo 158 do Código de Processo Civil, número 1, demanda que as decisões dos órgãos jurisdicionais devem ser fundamentadas. Portanto, se nós temos uma situação em que o nosso candidato, no ano passado, o engenheiro Venâncio, venceu com 55%, e nós temos provas físicas, portanto, são atas editais originais, assinadas pelos membros das mesas, o código da ata rima com aquilo que é a deliberação da CNE, então aquela prova é inequívoca. Então, como é que o Conselho Constitucional avançou para aquele dado de que qualquer outro candidato venceu? Então, a esta altura, achamos que é prudente nós oferecermos esses dados. O público pode acompanhar à medida que nós vamos acompanhando, à medida que nós formos fazendo gritos, a imprensa já percebe que efetivamente faz todo sentido. Então, é neste sentido que queremos oferecer maior colaboração. Vou terminar fazendo um reparo aos jornalistas, não vão gostar do que eu vou dizer, mas nós achamos que nesta eleição os jornalistas, no cômputo geral, são um dos maiores perdedores, porque efetivamente têm sido coniventes com alguma parte do sistema para a propalação de inverdades. Então, cabe a nós fazer o nosso papel, entregar efetivamente dados que possam ajudar a esclarecer a verdade eleitoral. Obrigado. Deixa só. Antes de mais, deixa-me só talvez dar mais um dado aqui. Eu acho que a Paula, a última vez que nos vimos foi
em Lisboa, né, na RTP. Olha, em relação aos que estão criticando a proclamação da vitória, só queria salvaguardar aqui um órgão. Há uma notícia que foi publicada, penso que é de uma página de um site, acho que é Mose Manignais. A notícia é absolutamente falsa. Portanto, até este momento, não existe nenhum observador que eu tenha conhecimento que publicamente tenha criticado a proclamação ou a declaração de vitória da nossa parte. Aquele Mose Manignais, eu depois fui fazer, digamos assim, a ponte para comparar com o site da União Europeia Moçambique, onde vem entrevista, digamos, o resumo da conferência de imprensa. Não há nenhum parágrafo de crítica à proclamação da nossa vitória, porque na verdade a proclamação que a gente faz é uma proclamação, é um respaldo dos fatos apenas. O que a gente vai dizer é que, em função dos editais recebidos até este momento, é não se poder contabilizar-nos, processados, tudo dá uma vitória até este momento ao Venâncio. E também, porque se fosse para essa via, a TVM e todos os órgãos tinham que ser criticados, porque a gente vê esses títulos no rodapé, no GC de todas as televisões, que a gente já conhece, digamos, a afinidade e, digamos, a inclinação clientelista desses órgãos de comunicação. Muito obrigado. Foi o chefe de missão do Palmeiras. Não disse o nome do Nacional. Mas criticou o facto de terem sido já proclamados resultados quando ainda está Então bem. Então significa que ele também criticou a comunicação social também. Não, digo, significa que o que ele fez também é válido para criticar a comunicação social. Obrigado. Obrigado. Então vamos prosseguir com as questões. Para a próxima vez, se calhar primeiro diz primeiro que nós somos chamados pelos órgãos oficiais e partilham dados conosco, e a nossa missão é divulgar os dados oficiais. Pronto. A minha primeira pergunta é, acho que a Paula não pode responder, como é que podemos ver, nós vamos fazer com que esses resultados colocado em paralela sejam efetivamente válidos, tendo em conta que já se diz que só os órgãos competentes eleitorais é que podem divulgar e validar os resultados. A outra pergunta é como é que esta comissão de transição de poder há de sentar à mesma mesa que os outros para poder se negociar esta discussão, esta transição de poder. Posso? Sim. Olha, bom, primeiro, relativamente à questão dos dados, por outras palavras, a sua pergunta é mais ou menos qual é a utilidade ou a viabilidade do trabalho que vocês estão a fazer? Será que isso vai ter impacto real ou não? Bem, há aspectos de âmbito estratégico, né? O que nós estamos a fazer, que eu não vou detalhar agora, mas uma coisa é verdade, nós estamos a fazer um trabalho naquilo que é a nossa competência, isto é, procurar evidências das afirmações públicas que a gente faz. Então, se a gente declara uma vitória, a gente proclama uma vitória, nós temos que ter evidência. Então, esse trabalho é nosso e de qualquer partido pode fazer. Infelizmente, de 1994 até hoje, o partido Frelimo, que supostamente ganha todas as eleições, nunca fez nenhuma apresentação pública de como é que ganhou as eleições. Então, provavelmente, nós estamos aqui a trazer um aspecto pedagógico para os outros partidos, que a gente tem que fazer proclamações, declarações e apresentarmos evidências sobre isso. Infelizmente, no ano passado, nas eleições autárquicas, eu aqui aproveito também fazer uma crítica, muita gente aí a dizer que não, o Venâncio não tem dado muito espaço aos observadores, não sei que entrevistas, não sei o quê. Eu estou muito ocupado, de fato, temos um trabalho tremendo. Estou aqui, estás-me a ver assim tudo tranquilo, e tenho quase 2 dias sem dormir. Então, temos um trabalho tremendo aqui, e eu tenho que, dentro do princípio econômico do custo-oportunidade, eu tenho que saber, se eu sentar com os observadores 1 hora de tempo, a tomar o bom café que eles costumam servir, por aí fora estão todos simpáticos, por aí fora. Se entre fazer isso
e estar a coordenar as minhas equipas da contagem paralela, recolha de dados no terreno, o que é mais viável para o nosso objetivo nobre? Então eu prefiro realmente dedicar-me a isso. Então, uma das críticas que eu faço aqui é que, de fato, de 94 até 2023, um denominador comum que aparecia quando se fazia-se a avaliação do processo eleitoral. Atenção uma coisa, eu em 2004, 2009, eu fui moderador da apresentação do relatório da observação da União Europeia, que eu recebi, fui convidado para ser esse moderador. Portanto, sei muito bem o que falo. Então, como é que nos últimos 30 anos, um denominador comum que aparecia é a oposição diz que ganhou, mas a oposição nunca apresenta evidências da sua vitória. Nós quebramos esse histórico em 2023, pela primeira vez na cidade de Maputo, nós apresentamos evidências da vitória em todas cerca de 900 mesas da cidade de Maputo. Fizemos mais. Além dos originais que tínhamos, fizemos o scan de todas as atas e todos os editais. Eu, pessoalmente, convidei os embaixadores da União Europeia, convidei os que dão apoio ao nosso orçamento para o Caiaquanga. Estavam lá, Estados Unidos, vários países da Europa, ainda alguns países africanos, a Angola esteve lá, apareceu, Zâmbia apareceu. Há um país que não foi convidado, que o Ruanda apareceu a espreitar, não sei se eles não eram convidados, que voltaram sempre a sua embaixada para tomar o seu cafezinho, mas se não eram bem-vindos ali. Então, fizemos uma apresentação para Maputo. Os embaixadores levaram um flash, foram para a embaixada, mandaram os técnicos fazer as contas, chegaram aos mesmos números que a minha equipa de contagem paralela tinha chegado, que era de 55% para nós, aos mesmos números que o consórcio Mais Integridade, que são 7 organizações da sociedade civil pequenas credíveis, haviam chegado os mesmos números que nós, as embaixadas todas também tiveram o mesmo número. Mas questões com o que eu representava e o consórcio Mais Integridade, todos nós chegamos a 55% de votos nas autárquicas, mas não se derivou nenhuma consequência concreta sobre isso. Nem ao nível da política externa destes países todos europeus que estiveram cá, nem ao nível de qualquer uma advertência pública aos nossos órgãos. E hoje nós olhamos para os observadores, já fizemos as primeiras declarações de prioridades, é mesmo a cartilha desde 1994 para cá. Então, provavelmente seja por isso que nos rodamos muito tempo, porque já conheço a história, é um filme repetido disto tão arriscado quanto isso. Estou a dizer isto tudo para dizer o quê, caro amigo? Este problema vai ser resolvido pelos moçambicanos. Os moçambicanos é que vão quebrar este ciclo de 30 anos de mentiras, de fraudes, de burlas, este ciclo antidemocrático, autocrático que vem seguindo. E a verdade é eu sinto que nós estamos numa transição geracional, não geracional apenas de idade. Eu sinto que é uma nova era, que agora é uma luz tênue, mas começa a cintilar, que mostra que essas eleições de 2024 vão mudar o curso da história deste país em definitivo. E a minha fé, o meu credo é no povo moçambicano. Eu creio profundamente que chegou a altura dos moçambicanos resolverem este problema com este regime que é o Partido Frelimo. Está mais do que claro que o Partido Frelimo perdeu de forma esmagadora, convincente, inequívoca essas eleições. Não há dúvida nenhuma disso. Então, nós moçambicanos vamos resolver este assunto. E digo, a forma como os moçambicanos resolveram a
a dar financiamento a este país que a gente sabe que vai cair nas mãos da Frelimo. Todos os grandes projetos são financiados a nível da indústria, a nível social, investimento de uma forma indireta, que eles estão a financiar um partido fraudulento. Eles estão a financiar um regime de fraude. Então, e quando a gente coloca, dizem sempre, olha, nós, como parceiros, como missão de observação, respeitamos a soberania dos países e dos povos. Então, quando chegar a altura de nós moçambicanos resolvermos este problema à nossa maneira, então é bom que mantenham a... Muito obrigado. Vamos permitir vamos dar a primeira oportunidade aos canais que ainda não. Havendo espaço para alguma insistência, vamos permitir. Mas vamos dar a oportunidade. Pode ser que a questão quer colocar, os outros possam fazer. Ok. Só da comissão. Creio que depois da questão. O outro coloca a questão e ele aproveita para responder a essa. Obrigado. Boa noite. Respondo primeiro Jorge Antônio, da TV Sucesso. A minha pergunta, se calhar, é curta, e eu queria saber qual é essa maneira que os bichos moçambicanos vão resolver. Se os moçambicanos foram às urnas e tiram norte. Há uma outra maneira que refere os moçambicanos vão resolver, se não tirem as urnas votar? Olha, já vem a tua pergunta, né? Mas assim, só brincando um pouco contigo, é que houve um vídeo que se tornou muito viral, em que estavam os jovens a ter sucesso. Infelizmente, a gente não conseguiu reconhecer porque filmaram as costas. Então, estava na campanha de um partido, quando se estava a dançar, quando se gritava o nome do candidato, também levantava as mãos. Não sei se és tu. Mas tudo bem, é brincando, também não leves a sério, essa é uma brincadeira. Agora, em relação àquela questão que ficou pendente antes, né? A Comissão de Transição Governativa ou para a Governação. Quer dizer, o que é que nós estamos a fazer? Nós somos tributários da história, dos bons exemplos históricos deste país. Né? Quando nós transitamos do período colonial, então nós estamos a dar estamos a dar, digamos assim, um sinal de boa vontade que a gente de fato possa criar uma plataforma para que a gente repita o acordo de Lusaka, né, agora, para essa transição. Agora, o que vai constituir os termos de referência? Nós temos uma proposta concreta, mas naturalmente que não a podemos divulgar agora, só depois da contraparte confrontar-se com ela e fazer a contraproposta, e termos os pontos uniformizados entre as duas partes, aí não há problema nenhum, podemos lançar os termos de Moçambique. Nós confirmamos. Já saudamos Moçambique.